Pronto, agora sim. Então é isso, pessoal. Última aula. Para mim está sendo sensacional. Tenho conversado com vários de vocês, em particular também. Hoje eu bati um papo aí com o Paulo Sérgio antes de começar. Trocamos uma ótima experiência entre nós aí. E outros também que têm conversado comigo, está sendo muito legal. Essa turma, como eu falei, acho que presencialmente, pelo menos, é a maior até agora. A participação é bem grande, o que é muito bom, né? E eu acho que a gente está, pelo menos, conseguindo atingir o objetivo. Tem a ideia da gente realmente, de repente, fazer uma pequena conversa informal de uma horinha, né? Para tirar algumas dúvidas, eu estou à disposição. Se vocês quiserem escolher até um horário, trocar umas ideias aí, por exemplo, hoje é terça, eu não sei qual que é a disponibilidade de vocês, ah, talvez uma a quinta ou sexta-feira, vocês que sabem. Só sábado para mim que é ruim, bem ruim mesmo. Ou até domingo à noite, vocês que sabem. De a gente fazer uma conversa super rápida e sábado de manhã, né? Tirando algumas dúvidas. Para essa última aula, que eu chamo da estimulação cognitiva, eu vou tentar apresentar vários tipos de exercício que eu costumo fazer com os meus alunos, que eu já fiz, né, com os meus alunos. Mas antes de tudo, eu queria falar brevemente, e eu espero ser breve mesmo, no conjunto de neurociências, educação e xadrez, para a gente não ficar com aquela ideia de que as neurociências aí resolvem tudo. Não, não é bem assim. Depois eu vou falar de aprendizagem, inclusive vou colocar a minha versão do como a gente aprende, mostrar alguns artigos científicos que foram da minha dissertação, talvez hoje esteja um pouco desatualizado, e deixar para vocês uma mensagem final de curso, da disciplina, melhor dizendo. Então, começando aí com esse tema, que foi, na verdade, o que a gente conversou ao longo dessas 4 últimas aulas, e também vou acabar fazendo um breve resumo do que a gente viu, né? Fazer um en passant de algumas coisas. Ó, neurociências e educação. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui para mim. Ah, o Thomas, ele tem um artigo aqui de 2019 que ele mostra, ele fala, é um artigo longo, tem pelo menos umas 20 páginas, né? É um artigo muito bom, eu gostei muito. Foi me apresentado pelos professores da USP aqui, ah, num curso que eu fiz, que era de neurociências. Então, o Thomas, né, ele começa abordando que a gente não pode fazer simplesmente uma abordagem psicológica que ignora as neurociências. Não, elas são importantes para a gente avaliar todo o contexto do nosso ensino-aprendizagem, né? No caso do xadrez, mais especificamente. A neurociência, ela é importante, mas ela não é o fim de tudo, né? Essa neurociência educacional, que é um campo muito novo, muito recente, que tem uma interdisciplinaridade muito grande, que bebe em várias fontes, né? Ela busca alguns mecanismos para a gente entender, tentar pelo menos entender o que que acontece no nosso cérebro quando da aprendizagem. Essas novas sinapses, né? Essas ligações, essas reorganizações sinápticas, né? E para tentar ajudar uma prática e uma política educacional. E assim a gente compreender melhor o que que acontece, né? Esses efeitos no nosso cérebro. Porém, uma coisa que o Thomas destaca,
Não existe nenhum conhecimento pronto das neurociências para a gente levar para a sala de aula. Eu até vou dar alguns exemplos de um autor que já foi prêmio Nobel, que é o Alan Baddeley. Ele dá algumas sugestões, tá? Mas assim, ainda estamos engatinhando, ainda tem muitas lacunas a serem preenchidas, ainda tem muita coisa para a gente aprender a respeito dessas neurociências e educação. E aí ele pergunta: será que alguém pode citar algum estudo que confirme como que realmente a gente tenha essa aprendizagem, né, que sejam confirmados pelas ciências cognitivas? E ele fala o seguinte, que a educação diz respeito ao efeito da instrução nas mudanças de comportamento. Ou seja, a educação que a gente está recebendo, ela causa um efeito de uma mudança de comportamento. Já a psicologia, ela estuda o comportamento em si, não a mudança, mas o comportamento daqueles indivíduos. E a neurociência estuda esses mecanismos cerebrais subjacentes ao comportamento. Então, são áreas bem distintas, né? Cada um é bem específico dentro do seu ponto. E ele pergunta: por que que eu estou sujeito a esquecer qual que é a capital da Hungria, mas eu não esqueço o medo de aranhas? Bom, depois de tudo que a gente já falou nessas últimas aulas, mais ou menos a gente já pode ter uma ideia a respeito do porquê, desses porquês, né? E por que que quando eu aprendi melhor, depois, por que que eu aprendo melhor depois de uma boa noite de sono? Por que que a minha mente fica em branco quando eu estou estressado, né? Como eu estava agora há pouco, né? Diante de um exame, por exemplo. E aí ele faz uma comparação com a inteligência artificial que está muito em evidência nos nossos dias, né? O famoso aprendizado de máquina, o machine learning, né? Que nada mais é para os computadores que é, uma massa de dados gigantesca, né? Bases gigantescas de dados que a máquina vai aprendendo com eles, né? E assim ele consegue, por exemplo, armazenar as capitais de todos os países, e todos os animais que eu tenho medo, desde que informado para a máquina, né? E assim, pode-se construir um sistema de aprendizado de máquina sem emoções, como estresse ou ansiedade. Então, emoções que parecem prejudicar o desempenho de aprendizagem humano. Isso aqui é bastante importante, bastante elucidativo com relação à maneira como a gente aprende. E é o que a gente falou, né, nas últimas aulas, a importância das emoções, né, do estado emocional dos nossos alunos. Então, ele propõe que esses mecanismos cognitivos, né, tendem a ser de um propósito geral. Então, por exemplo, se você está estudando alguma coisa, você fala assim, ele está tendo neuroplasticidade, ele está tendo uma mudança. A gente aqui assistindo aula, a gente lendo um livro, vendo uma reportagem na TV, etc., a gente está mudando. A cada segundo a gente muda o nosso cérebro. A gente está reorganizando a todo momento, né? Diferente de uma máquina. Ah, quando as pessoas treinam em uma determinada tarefa, seu desempenho geralmente melhora. Ou seja, você treina em xadrez, o teu desempenho no jogo de xadrez deve melhorar. Você treina o teu desempenho em matemática, você tende a melhorar, certo? Porém, e isso é uma coisa que ele ressalta, né? E é interessante que ele usa um artigo justamente do Fernando Gobet, que é aquele grande pesquisador aí com xadrez e neuropsicologia, né? Ele cita esse artigo que eu disponibilizei para vocês lá no Google Sala de Aula, né? Do Giovanni Sala e o Fernando Gobet de 2017. Tem dois artigos, tem um de 2017 e tem um de 2019. Esse de 2017 é justamente quando ele fala dessa transferência para longe, que é raramente observada. O que que ele quer dizer com isso? Na outra turma me perguntaram, o que que é essa transferência para longe? Ora, se você estuda xadrez, você está desenvolvendo a tua capacidade de memória, teu raciocínio abstrato e coisa e tal, mas será que isso daí você transporta, você transfere, por exemplo,
para suas aulas de comunicação e expressão, de português, de química, de matemática, né? Então o Gobet ele é bastante crítico, né, quanto a isso, que esse treinamento ele não surte tantos efeitos em outras áreas do conhecimento. Então ele coloca, ó, que as pessoas tendem a apresentar melhorias apenas nas habilidades semelhantes àquelas que elas treinam. Tem vários artigos, né, com o xadrez que mostram que existe uma correlação com melhoras nas habilidades matemáticas. Por quê? Porque você usa muito a matemática dentro do jogo de xadrez, né? E o Gobet, ele fala que, por exemplo, se você estuda música, né, que nem o Paulo estava comentando outro dia, você consegue transferir para outras áreas do conhecimento, eles são muito críticos. Vale a pena dar uma olhada nesse artigo que está lá no Google Sala de Aula. E continua o Thomas, né, que a implicação é que esses mecanismos cerebrais, né, aquelas ligações sinápticas que você faz, aquela neuroplasticidade que o cérebro está fazendo, eles são menos gerais do que a teoria cognitiva atual supõe. Ou seja, aquelas ligações sinápticas, elas estão muito direcionadas àquela habilidade, por exemplo, de jogar xadrez. Você está treinando xadrez, você está melhorando a tua habilidade cognitiva de jogar xadrez. Que nem dizia o Milor Fernandes, né? O Milor Fernandes tem aquela frase famosa de que você estudar xadrez melhora muito a tua capacidade de jogar xadrez, né? Ele foi bastante irônico. E então você utiliza de circuitos muito específicos para habilidades específicas. Então isso daqui é bem relevante para a gente entender que nem sempre essa ideia de que o xadrez pode estimular outras áreas, a gente tem que tomar um certo cuidado. A gente deve se aprofundar nessas pesquisas, a gente deve fazer as nossas próprias pesquisas, né? Eu acho que isso é um incentivo bastante grande de a gente desenhar uma pesquisa, desenhar um método que a gente consiga mostrar que o xadrez realmente tem esses benefícios. É muito interessante como o Thomas coloca essa questão da aprendizagem, né? Então ele construiu esse gráfico, está no artigo dele, né? Então ele coloca várias camadas até chegar na aprendizagem propriamente dita. Ele coloca numa camada mais externa, por exemplo, o currículo nacional. Sim, a gente tem uma nova, inclusive BNCC, não é? Os incentivadores dessa educação, né? As políticas educacionais, que são de ordem mais geral. Depois você encontra numa outra camada influências culturais, influências tecnológicas, né? A tecnologia hoje cada vez mais usada, principalmente com a inteligência artificial, YouTube, e etc, etc, dentro da sala de aula, né? O próprio status socioeconômico daquela população que está recebendo a aprendizagem, né? Numa camada mais interna, lógico, as habilidades do professor, os materiais que esse professor utiliza, as políticas da própria escola, né? E o ambiente dentro da sala de aula. E já numa camada mais interna, lógico, que a gente falou bastante, né? A saúde, a motivação, a atenção, a nutrição e as habilidades, para finalmente chegar no aprendizado. Então, várias camadas, né? Fatores governamentais, da sociedade e da família, da escola e das crianças em si. Olha quanta coisa que está refletindo quando a gente vai fazer o ensino, seja do que for, né? Seja de xadrez, seja de química, seja de português. A gente está sempre caminhando, navegando por todos esses detalhes dentro desses ambientes. Eles influenciam muito a maneira como a gente aprende. E aí eu fiz um trabalho, um artigo, junto com o meu orientador, né, o Valério Brusamolin, que, aliás, é o orientador do mestrado lá em Paranaguá, do Instituto Federal, de Paranaguá, talvez o único
curso de mestrado que tem uma linha de xadrez especificamente. Então, para quem está interessado no mestrado, é, é só procurar lá quando abre as inscrições lá no Instituto Federal do Paraná, que fica em Paranaguá, e o Valério, né, que é um enxadrista de longa data, ele trabalhou, ele tem formado vários mestres aí. Vocês vão ter aula depois com o Augusto Tirado, né? E depois com o Paulo Vigílio, que é presidente lá da Federação Paranaense de Xadrez. Ele tem formado aí bastante, vários mestres com trabalhos de xadrez. E aí a gente bolou, foi uma ideia que eu tive, né? E ele colaborou bastante, do que seria uma espécie de uma rede de aprendizagem do jogo de xadrez. O que quer dizer isso? Ora, é lógico que o jogo de xadrez interessa muito aos pais, porque os pais veem no jogo de xadrez uma forma de contribuir com a educação, com o desenvolvimento cognitivo de seus filhos. E por isso mesmo a escola tem grande interesse de colocar o xadrez dentro da sala de aula. E os alunos motivados, principalmente com a atenção dos pais, se envolvem com o jogo. Muitas vezes o mercado de trabalho vê naquela escola uma escola melhor, que tem o jogo de xadrez e que percebe nesses alunos um desenvolvimento cognitivo melhor, que atende também políticas do Estado. E é lógico, nós, professores de xadrez, somos muito interessados, a gente atua dentro dessa rede. E também tem os cientistas cognitivos aí que estudam os efeitos do jogo de xadrez para os alunos, né? Então a gente tece algumas ideias na perspectiva de cada um desses atores dentro da rede. O pessoal lá da universidade gostou bastante, né? Tanto é que depois eu fiquei sabendo que tem um professor lá de metodologia que muitas vezes apresenta alguns diagramas que eu fiz dentro da minha dissertação. Então, é um artigo aí de 2018, né? Apenas tecendo considerações nas perspectivas de cada um desses atores. Para quem tiver interessado, lá no Google Sala de Aula também vocês encontram lá tem um item que eu coloquei que é um Padlet, né? Lá tem todos os artigos. Então, continua o Thomas, né? Que principalmente os professores, eles têm que fazer o quê? O que a gente estava discutindo na aula anterior, fazer observações comportamentais, porque aí ele descobre como é o seu aluno, né? E aí, com esses padrões de desenvolvimento, ele percebe essas consistências na cognição de cada um deles, né? A motivação, a emoção das crianças, ou seja, ele compreende as pessoas, as crianças. É muito importante que o professor consiga compreender até para poder facilitar depois ajudá-las, né? E então, seria essa importância do professor? Ora, trazer para o aluno a mesma informação em diferentes contextos. Foi o que a gente mencionou, né? Inclusive naquele DUA, né? O Desenho Universal de Aprendizagem, naquela partezinha que diz assim: como que você vai apresentar a tua aula? Ah, em diferentes contextos. Vou apresentar um vídeo, vou mostrar uma música, vou mostrar num tabuleiro mural, né? Para quê? Para tentar ajudar o nosso aluno a ter várias formas, né, de acessar essa informação. Ao mesmo tempo, esse aprendizado demanda tempo, ele tem que ter um reforço da informação, né? Esse reforço seria justamente esses vários contextos. Lógico que a criança vai ter que ter um bom sono, uma boa alimentação, atividades físicas, tudo para chegar na consolidação desse aprendizado, né? E isso não acontece de imediato, ela demora um tempo para acontecer. Então tá aí, são a cooperação, as atividades dentro da sala de aula, as reuniões, trabalhos em grupo, diversas formas que a gente pode acessar essas nossas crianças e alunos, né, em geral. Não só crianças, mas adultos também, idosos, né? Eu falei pouco sobre criatividade aqui nas aulas anteriores, né? Mas tem alguns trabalhos até do professor o Cariston lá de Joinville, da UDESC,
que ele tem alguns trabalhos bem interessantes que ele fala do aspecto da criatividade. Uma das linhas é: quanto mais associação de ideias você tiver, mais você tem chance, né, de ser mais criativo. Por quê? Porque você tem conhecimentos que estão se associando, vários tipos de conhecimento. Então, é uma rede também que a tua memória se organiza, que pode facilitar ideias criativas. As emoções, né, como mudanças fisiológicas, né, do nosso próprio corpo, a gente aprende com as emoções que a gente sente, né? Aquela questão de se aproximar ou se afastar dos nossos interlocutores, dos nossos colegas, dos nossos professores, né? Que influenciam a nossa tomada de decisão. Seria aquela coisa assim de teoria da mente, que é um pouco onde o autista falha, né? Ele de repente não conseguir perceber como que está o que está se passando na cabeça, por exemplo, do coleguinha que está do lado, né? É a empatia, ah, tudo isso que como ele percebe como que está esse relacionamento, essas relações sociais. Então, sobre neurociência e educação, é mais ou menos isso que eu queria falar, colocar essas minhocas na cabeça de vocês para que vocês reflitam também a respeito delas e não pensem que é uma coisa pronta. Não, é uma coisa que ainda está se desenvolvendo, que a gente está tentando fazer pesquisas, tem algumas bem interessantes, mas tem outras aí que ainda estão, que deixam a desejar. Mas eu queria falar um pouco de aprendizagem propriamente dita, né? Ou seja, como que a gente aprende? Eu acho que depois de todas essas aulas, a gente já tem uma ideia um pouco mais geral de como que se dá esse aprendizado, né? A gente recebe informações de um mundo sensível, através dos nossos sentidos, né? Então, a tua visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição, a gente está recebendo informações do ambiente, a gente está ressignificando, está percebendo, até de acordo com a nossa própria história de vida, a gente percebe de formas diferentes, até pelas nossas dificuldades dos nossos sentidos também, né? De repente, por exemplo, um deficiente visual, ele recebe essa informação do ambiente de uma forma diferente, né? Ah, os gostos, né? A nossa história daqueles paladares, a gente tem um controle motor, a gente tem uma propriocepção, ou seja, como que nós nos sentimos dentro do mundo, né? O nosso corpo interagindo com esse meio ambiente. A gente também sente dor, que é uma coisa interna. A gente sente pressão, né? Quando alguém segura muito forte, a gente sente também, é outra forma uma forma sensorial da gente receber informações. Então a gente recebe diversos tipos de sensações, certo? E também a gente acaba é, tendo emoções de acordo com o que a gente está sentindo. Então, um teste aqui bem rápido para vocês. Eu gostaria que vocês imaginassem a peça do jogo de xadrez, a dama. Só pensar sobre ela e pensar, por exemplo, como é que é essa peça? Como que você descreveria essa peça? Do jeito que vocês imaginarem. Um rápido exercício mental aqui. Imagina de alguma forma. Posso começar? Bispo mais torre. Bispo mais torre? Não. Tá, pode ser. É interessante, é interessante. Olha só a ideia que te veio na cabeça, né, André? Ah, É controle de uma várias casas, checkmates assistidos, bateria, né? Dá para pensar um monte de coisa. muita Hoje, coisa. hoje eu ouvi na aula uma coisa muito engraçada. O pessoal estava assim, primeiro, sexto ano, tá? Então, na série. É, por que que, por que que o rei só dá um passo? Aí o aluno, porque ele é muito velhinho, tá? Mas ele é casado com uma esposa muito jovem. Aham, aham.
É, tem várias versões. Eu também já cansei de ouvir isso daí. Exatamente, mas é bem isso que vocês falaram. Cada um de nós vai ter uma ideia diferente, de acordo com as nossas experiências também e aquilo que mais chama atenção. Por exemplo, para mim, eu pensei nessa peça aqui, ó. Essa peça de xadrez, que é uma peça que foi descoberta lá na ilha de Lewis, na Escócia, que data, se não me engano, do século XIII. Lá no Museu Britânico, eles têm várias coleções dessas peças, né? Que provavelmente deve ter uma origem viking, né? Eu acho muito legal essas peças, né? Essa aqui, no caso, é uma dama. Eu tenho umas réplicas, eu tinha inclusive umas borrachinhas que a gente inseria massa e criava a peça, essa própria peça, né, de xadrez antiga. Eu brincava, pintava, mostrava para as crianças, né? E eu tenho umas réplicas que são ímãs de geladeira que me presentearam lá do Museu Britânico, né? Inclusive tem uma historinha que eu vou contar um pouco mais para frente de uma dessas peças, né? Então, como que você descreveu o material, as cores, as formas, a textura, as suas emoções, né? Eu já estou falando das minhas emoções, né, com relação a essa peça da dama, né? As lembranças que a gente tem. Então, é um aprendizado que a gente teve e que a gente está recuperando e está até elaborando, né, para a gente poder fazer uma conversa e trocar ideias. Ó, mas vocês podiam lembrar da Beth Harmon lá do Gambito da Rainha, uma peça aqui mais rebuscada, né, com os detalhezinhos, né? Ou uma peça Stalton tradicional, ou só o símbolo da peça, ou a ideia do André, a ideia do Laudelino, etc, né? Ou seja, o nosso cérebro ele recebe informações de acordo com a nossa história, com o nosso, as relações sociais, com o ambiente. A gente aprende, significa, faz associações de ideias, né? E reelabora e comunica essas ideias, como a gente acabou de fazer também com o meio ambiente, com os nossos colegas, né? Com as nossas conversas. Aqui, por exemplo, é uma imagem do que tem lá no livro do David Shenk, aquele do Jogo Imortal, a possível origem da a dama mesmo, né, no jogo de xadrez lá do século X por aí, que seria uma rainha que não é a rainha Isabel de Espanha, né? Uma rainha anterior que tem até uma estátua dela, eu não me lembro da cidade. Tem um outro livro que fala das mulheres no jogo de xadrez. Eu ainda não pude ler esse livro, é um livro que as pessoas que já leram contaram que é muito interessante, porque conta a história também do jogo de xadrez. Então é uma outra recomendação que eu dou. Está citado no livro do David Shenk ou o próprio Gambito da Rainha, né? Então é bastante interessante essa aprendizagem, associações e essa comunicação, né? Que é muito importante. Por exemplo, se eu falar para vocês sobre o Rui Lopes, que associações que você faz com o Rui Lopes? Eu vou dar uma minha agora. Por exemplo, Rui Lopes me lembra de aberturas, abertura Rui Lopes, ou espanhola, né? Que lembra o ataque greco, né, que é uma das variantes, a abertura italiana, aberturas do peão do rei, os ataques ao rei, aberturas abertas, né, as chamadas aberturas abertas, posições táticas, sacrifício de peça, os jogadores clássicos, né, que gostavam daquele ataque ao rei. Eu posso ter associado tudo isso aqui só de falar o Rui Lopes, o nome dele. Mas eu posso também me lembrar das origens do jogo de xadrez, afinal de contas, o Rui Lopes foi um cara que escreveu ali no século XVI, né? Posso lembrar, de repente, da rainha Isabel de Espanha, que era mais ou menos a mesma época, as rainhas, né? E aí, lembrando da Isabel, posso lembrar do Galileu, do Leonardo da Vinci, do período do Renascimento, da Idade Média, sobre o Leonardo da Vinci, eu posso lembrar da Mona Lisa, posso lembrar do próprio Cristóvão Colombo, né, que foi financiado pela Isabel. Ou seja, as associações, a criatividade, né, como eu estava falando agora há pouco, elas acabam sendo muito vastas conforme
a tua própria história de vida, o teu aprendizado anterior, e aí você vai cada vez fazendo mais associações. E podendo recuperar essas memórias, de repente, por qualquer caminho dessa árvore, não é? Se eu de repente falar para vocês do Galileu, vocês podem de repente lembrar da Isabel de Espanha, lembrar das rainhas da Idade Média e das origens do jogo de xadrez e voltar até o Rui Lopes. Tem um livro que eu acho muito bom, é de um cientista francês, neurocientista francês, o Stanislav Dehaene, né? O livro dele original é de 2020, ou seja, é um livro bastante recente. Já tem a versão em português, apesar eu tenho também a versão em português. Eu achei alguns errinhos ali de tradução que não me agradaram muito, mas enfim. O trabalho do Dehaene é bastante interessante e ele tem, dentre outras, tem essa figura no livro dele que mostra os neurônios, por exemplo, num recém-nascido, depois de 4 anos de idade, 6 anos, 1 ano, 2 anos. O que que a gente vê nessas imagens aqui que chama a atenção? Que o número de neurônios é basicamente o mesmo. É basicamente o mesmo. O que vai aumentando são as conexões sinápticas, essa neuroplasticidade. Então, o Dehaene ele fala o seguinte, que nos primeiros 2 anos de vida, essas árvores neuronais, elas crescem de forma descontrolada e numa complexidade, num emaranhado violento, assim, gigantesco. Tanto é que a gente pode ver aqui com 2 anos, né? Olha, parece uma teia de aranha muito bem elaborada, né? Um circuito neural absurdo, né? De ligações sinápticas entre os diversos neurônios. No cérebro de uma criança de 2 anos, né, como mostra essa parte aqui da figura, o número de sinapses é quase o dobro do de um adulto. Olha só, com 2 anos a gente tem mais sinapses, o dobro de sinapses do que um adulto. Ou seja, no curso do nosso desenvolvimento, essas árvores dendríticas, elas são progressivamente podadas. Elas são sob a influência da atividade neural. Sinapses úteis são preservadas e se multiplicam, enquanto as desnecessárias são eliminadas. Mais ou menos essa é a ideia. Olha que interessante, né? Então, conforme a gente vai se desenvolvendo, algumas ligações elas vão se reforçando, por isso que essas memórias ficam mais ativas e outras vão se perdendo, elas vão se desligando. Por exemplo, ó, quem tem um Apple aí, um fone, um iPhone, não vale olhar, tá? Vocês conseguem desenhar o símbolo da Apple, mas não vale olhar no computador, não vale olhar no iPhone. Tentem lembrar. Eu vou dar uma chance para vocês, ó. Qual desses símbolos aqui é o símbolo da Apple? É o 1, 2, o 3, o 4, 5 ou 6? Na última turma, o mais votado foi o 6. Na penúltima turma, foi o 5. O que que vocês acham? Qual desses símbolos que é? Eu Pior voto. que eu não tenho Apple, eu achei que eram dois ou três, né? 2 ou 3? Tá. 6. 6. Eu acho Quem que é o Cinco. mais? 5. Esse é um teste bastante interessante. Ele é, foi apresentado numa palestra que eu assisti por uma professora que, por sinal, tinha me dado aula. Eu vi uma palestra online dela. Essa professora foi, inclusive, orientadora de um grande amigo meu aqui de São Paulo, que está fazendo doutorado em neurociência, né? Chama Sabine Pompeia, a professora. Mas o artigo é desses caras aqui, ó, né? Na verdade, não é nenhuma dessas anteriores. O símbolo da Apple mesmo é esse aqui, ó, do lado direito. Vejam que a folhinha da maçã está do mesmo lado da mordida da maçã. E o fundo aqui, a base da maçã, tem uma dobrinha, né? Tem uma base que ajuda de repente a essa maçã se fixar. Para quem não sabe, né, existe aí uma teoria de que o símbolo da Apple foi baseado no Alan Turing,
porque o Alan Turing se suicidou com uma maçã envenenada. Ele deu uma mordida e, puf, morreu, né? Então, a Apple, né, em homenagem ao Alan Turing, né, uma empresa de computação, colocou o símbolo de uma maçã mordida. Então, ó, folhinha sempre do lado direito, que é o mesmo da mordida, e que a base dela está encurvada. As outras não tinham detalhes diferentes, né? Isso aqui foi um trabalho, né, apresentado por esses autores, justamente para tentar ver como é que estava a memória do, né, dos pesquisados, né, de quem estava sendo pesquisado. Então, reforçando a ideia, né, de que a gente tem um meio ambiente, a gente recebe estímulos da família, a nossa genética tem uma contribuição, mas ela não é determinística, muita coisa é, mas ela sofre influência do meio ambiente, da família, da nutrição, as nossas relações sociais e a própria cultura. Tanto é que tem uma área de pesquisa hoje chamada epigenética, que mostra como a cultura influencia na expressão dos nossos genes. É uma área bastante recente dentro da área da própria biologia e é muito interessante. Tem umas outras aulas que eu dou que eu falo um pouquinho mais a respeito, mas teve um slide que eu mostrei lá na primeira aula que eles também, vocês têm acesso lá ao tema da epigenética. O Derrame, ele fala que para a gente aprender, a gente tem 4 pilares. Olha só. E a gente falou de alguns deles já durante essas últimas aulas. Primeiro, a atenção. Claro, se você não está tendo atenção, você não está recebendo aquele estímulo da forma como devia. Você simplesmente recebe e joga fora. Então, se a gente tem uma atenção mais focada, é a porta de entrada para o nosso aprendizado. Então, o Derrene fala, primeiro, atenção. Segundo, o engajamento ativo, ou melhor dizendo, curiosidade. Se você não está sendo curioso por aquele tema que está sendo apresentado, por mais atenção que você tenha, de repente você não está, né? Você não está sendo testado, o teu cérebro não está com aquela intensidade que poderia ter e que cabe ao professor também despertar essa curiosidade para esse aprendizado. O terceiro pilar que fala o Dehaene é o feedback de erro. Ou seja, você passa uma informação, aplica, por exemplo, um teste, né? Ou o aluno faz previsões e o professor devolve uma realidade, né? Ou facilitador, mediador, como vocês queiram chamar, para corrigir aqueles modelos de mundo que você de repente está visualizando. Sabe aquelas provas que a gente fazia na escola e que a gente não sabia onde que tinha errado ou não sabia por que tinha errado a determinada questão? Por quê? Porque faltava justamente esse feedback de erro. Ele é importante para a gente saber aonde que a gente está errando, né? Então, o Derrame considera esse daqui o terceiro pilar da aprendizagem. E, por fim, a consolidação, que nada mais é, tudo que a gente já viu, né? Aquele momento que depois a gente vai consolidando ao longo do tempo e que envolve também uma boa noite de sono como um componente chave da nossa memória, dessa consolidação do aprendizado. Então, são esses 4 pilares descritos pelo Derrame no livro dele, How We Learn, ou Como a gente aprende. E aí, lá pelos anos 2012, por aí, eu tive uma ideia. Na época, eu estava fazendo o curso lá de psicopedagogia e a gente era muito baseado em Piaget, em Freud. Teve um outro cara lá da psicologia social, que era o Pichon River. Então, durante o curso eu fui elaborando o que eu chamei de circuito de aprendizagem, mas isso foi para mim, tá? Então, aqui eu vou passar uma ideia que é minha. Por exemplo, um autoconhecimento, as emoções, o que desperta as emoções na gente. Com esse autoconhecimento para mim seria, digamos assim, um start, um ponto inicial
para o caminho da aprendizagem. É claro que você tem que ter um estímulo que seja significante para te dar a motivação para você caminhar para essa aprendizagem. E aí, como disse o Derrame, a gente passa a ter a atenção, né? Quando a gente está motivado, a gente passa a ter atenção para a gente, inclusive, estudar, né? A gente lê por conta própria, né? Aquela até autonomia, o autodidata, né? São muitas coisas que a gente faz por conta própria, por esse estímulo que a gente teve, pela nossa motivação. E também a gente passa a explorar todo esse conhecimento que a gente está adquirindo através da leitura. E a gente começa a fazer abstrações, a gente começa a fazer, explorar cada vez mais, tentar entender. Para mim, a palavra entender ou compreender, né, são palavras-chaves aí para o processo todo de aprendizagem, que é o que, por exemplo, a inteligência artificial não consegue fazer, ela não entende, né? O aprendizado dela é por massa de dados. O ser humano não, o ser humano consegue fazer abstrações. E com essas abstrações, ele entende e ele consegue explorar, ele consegue visualizar de uma forma muito mais rápida e autônoma toda aquela informação que ele está digerindo. Mas é lógico, é necessário uma reflexão, um raciocínio lógico, a gente elaborar as nossas próprias ideias, os nossos próprios pensamentos. Parece muito legal até aqui, né? Então, parece bastante lógico, inclusive, esse caminho que eu bolei, né? Mas é muito importante que a gente tenha sempre um diálogo. Tenha alguém com quem a gente possa dialogar, que possa nos provocar, que a gente possa também provocar, e para isso a gente usa a comunicação, a linguagem. Então, por exemplo, muitas vezes a gente está tendo ideias através das elaborações, das reflexões que a gente teve, mas se a gente não tiver um diálogo com alguém que nos provoque, que nos instigue, que nos faça repensar, né? De repente, pode ser que a gente se perca aí no meio desse caminho. Então, eu acho que o diálogo, essa provocação, ele praticamente fecha esse circuito da aprendizagem, para a gente finalmente ter uma memória de longo prazo, reunindo todo esse processo de aprendizagem e fechando o circuito. Então, aqui é uma ideia livre minha, que eu estou até dialogando com vocês, que depois vocês podem até me provocar ou não, de como seria, de como a gente até poderia fazer numa sala de aula, numa aula de xadrez, como que a gente pode fazer um circuito desse a fim de que os nossos alunos aprendam? Lógico, eu estou falando de xadrez, mas a gente pode falar aí de qualquer tipo de disciplina, não é? E aí eu fiz uma comparação do que escreveu o Derrame, né? Para Mas, ver se. professor, Oi, fala, é, Alexandre. pode voltar ao slide anterior, né? Se a gente for pegar só no sentido aprendizagem, Sim, for pegar só nisso, por exemplo, eu não tenho como ensinar alguém a nadar, por mais que eu seja, faça todo esses seis, essa sequência de sete aqui, sem colocar na prática, sem botar o sujeito a nadar. Entendo que o xadrez também. Vou pegar uma parte assim daquele número 4 ali da questão abstrata. Se eu tentar ensinar, olha, o perdão é isso. Mas enquanto o sujeito não tiver a necessidade de se sentir na condição de querer ser perdoado, ou ele não praticar o perdão, não tem como ele entender, como ter a compreensão, que eu vi que foi a palavra que o senhor gostou bem aí, sim. entender e compreender, né? Fala um pouquinho para nós sobre essa questão da prática. Eu acho que todo mundo aqui fala de que o princípio da aprendizagem é repetição, né? Então, eu queria falar um pouquinho disso. Então, Não aqui. não, tá vendo? Ó, o que que você está fazendo comigo? Você está me provocando, não é? Essa é a Não é ideia, verdade? eu Essa tenho é que a extrair ideia. o seu conhecimento. Exatamente. Exatamente. E a gente está dialogando para isso, né? Eu acho que até, de repente, eu não tinha pensado nisso. Pode ser que eu encaixe para a próxima turma esse quadradinho a mais aí da prática, né? Mas
por outro lado, eu acho que dentro desse diálogo e a provocação, também pode ter uma prática aí, porque você também está praticando. Quando você fala assim, olha, o teorema de Pitágoras eu descobri que é dessa forma. Aí o outro fala, não, está diferente. Você, de uma certa forma, você está discutindo ideias que estão sendo colocadas também em prática. Talvez, vai. Tô talvez tentando me defender a minha Ele posição não vai aqui. aprender a nadar, não vai aprender a perdoar. Até ser que ele jogue xadrez aí, mas não sei, vou deixar para os colegas aí a questão do xadrez, Não, que tá entende bom. mais que eu. Não, Tá gostei, bom, gostei. me calei, pronto. Não, eu gostei. Aí, tá vendo? Tá vendo como esse diálogo, essa provocação é importante nesse circuito, né? A gente está aprendendo. Ah, de repente eu coloco mesmo, pô, diálogo, provocação, e em vez de novo aprendizado, eu coloco ali a prática também para essa memória de longo prazo, né? Ou, por exemplo, na natação, né? A gente sabe que essa memória de longo prazo, ela é aquela memória mais inconsciente, né? É aquela memória da, como é que era? Lembra do exemplo do pianista, que ele pratica bastante e acaba internalizando os movimentos, né? Mas é diferente talvez de outros tipos de prática. Mas eu acho que valeu bastante. É uma ideia ah, que talvez tenha me fugido, né? Ou Não, até você em pode termos de pôr no. xadrez, professor, em É, termos de xadrez, o caso de abertura e guardar variante, jogando a gente sabe que jogando é que a gente consegue até escolher algumas que a gente prefere, aquelas a gente realmente, eu acho que traz para uma memória mais de longo prazo, né? E algumas a aham. gente vai eliminando É, mesmo. inclusive Então, coincide essa tua fala com o que eu gostava muito do Piaget, quando ele fala em assimilar, se adaptar, como é que era? Assimilação, adaptação e reconsolidação, não me lembro exatamente o termo agora, readaptação, que eu percebia, por exemplo, eu lia, estudava e coisa e tal, só que depois de muito tempo, quando eu praticava nos torneios, né? É que realmente eu passava a entender todo aquele significado, né, do porquê daqueles lances na abertura e aquelas variantes e coisa e tal. Eu demorava bastante tempo. Era um período de consolidação ali para mim bem longo, né? Então eu achava que essa ideia do Piaget, quando ele falava de assimilar primeiro para depois você ter essa adaptação, né? Eu achava bastante interessante, porque eu sentia na pele, e bem isso que você falou, eu precisava de um longo tempo e de muita prática. No começo você tentava colocar em prática aqueles aprendizados e não dava certo. eu tenho uma outra pergunta, porque agora só me fez uma questão que um outro amigo meu me colocou. Nós estávamos conversando e ele olhou o rapaz estacionar o carro e ele disse assim: olha, está estacionando errado. Eu digo: ah, você sabe estacionar? Eu digo: sei estacionar, mas eu nunca te vi dirigindo, nem sabia que tu tinha carteira. Eu não tenho carteira, não tenho carro, nunca estacionei, mas eu sei estacionar. Ele tinha aprendido, então fica aquela, o que que é aprendizagem, né? Aprendizagem. Eu achava que quando botar em prática, não me convence. Ah, legal, é uma ideia. Será que ele realmente sabia estacionar um carro? Só de Ele disse que observar? sabia, ele disse que aprendeu. Eu sei como é que estaciona. Você ajusta um farol, um espelho com o outro, mantém a distância atrás, tal. Ele me deu toda a teoria, ele me ensinou a estacionar. Sendo que eu dirijo há mais de 30 anos, mas ele me Dá o ensinou a carro, estacionar. dá o carro para ele e vê se não vai subir na calçada, pô. Dá o carro para ele. Ah, interessante. É por isso que é legal, né? Essa provocação. Eu acho que é parte essencial, né? Por isso que o ser humano, né? Através da linguagem, da comunicação, é a grande diferença entre, né? Nós e os outros animais, né? Que a gente tem essa linguagem bem mais elaborada e a gente consegue fazer diálogos, né? Que o diga o Platão, não é isso? Com os seus diálogos, né? O Sócrates, os grandes filósofos, né? Que adoravam justamente essa parte de debate, que talvez seja o que está faltando hoje na nossa sociedade, né? Nas nossas salas de aula aí,
para a gente entender melhor as disciplinas, o que a gente está aprendendo, né? Tá aí, gostei da tua observação. E é bom, e aí eu confrontei com o que falava o Derrame, né? E aí eu vi que quando ele fala em atenção, eu também coloquei atenção, né? No caso, estudo, leitura, né? De uma forma atenta. Quando ele fala em curiosidade, eu imaginei que correlacionava com o que eu falo de abstrações, de explorar, da autonomia e até também do raciocínio lógico, das reflexões, elaboração, que estaria tudo dentro dessa curiosidade. Quando ele fala em feedback de erro, ou seja, você dá um retorno até, por exemplo, desse próprio circuito aí que a gente estava debatendo agora, através da linguagem, dessas provocações do diálogo, eu acredito que esse feedback de erro, né? O Alexandre estava me provocando, estava justamente falando, ó, será que é assim mesmo? Ele está me dando um retorno e que está me fazendo refletir, está me fazendo repensar. E aí, resultado, eu aprendi uma coisa nova, não é? E com certeza isso daí vai se consolidar na minha memória de longo prazo. Você pode ter certeza que eu vou repensar isso e a turma que vem, de repente, vai ser beneficiada desse debate aqui. Legal, né? A única coisa que o Derrene não coloca e que eu coloquei seria essa questão justamente das emoções e da motivação. O início, né, para startar, para disparar todo esse processo aí de aprendizagem. E eu gosto muito de falar, quando eu falo assim das emoções, da motivação, esse momento eureka. Lembra do Arquimedes, que ele tentou descobrir lá como é que era o empuxo, né? De saber como é que era se o rei não tinha sido roubado no peso de ouro da coroa, né? Se o ourives lá não tinha colocado outros materiais em vez de só ouro, né? E aí ele estudou, não conseguia uma solução, e justamente naquele momento que ele estava relaxando, né? Que ele estava mais tranquilo, ele pá, teve aquele momento eureka. Sabe quando você está, por exemplo, numa partida de xadrez, você está pensando numa posição, aí de repente te dá um estalo, parece que acende uma luzinha na tua cabeça. Putz, eu tive tantas vezes essa sensação, né? Parece que aquele momento, descobri, né? Então, me parece que é justamente esse momento aí que une a motivação do teu estudo, as emoções, né? E o teu próprio autoconhecimento. E aí, eu lendo, né, algumas pesquisas, e aí eu vi uma entrevista que foi dada à BBC dessa filósofa, né, belga, a Ellen de Cruz, que ela falava que digamos assim, esse momento eureka seria o que ela chamou de surpresa cognitiva. O que que é isso? Justamente a surpresa, que é uma das emoções, né, do ser humano, aquelas emoções básicas, né? É uma emoção que não faz avaliações. Ela nem tudo precisa ser útil. E aí ela fala, né, que é a necessidade de acomodação cognitiva. Ela fala o seguinte, que a nossa sociedade hoje é, precisa muito dessas avaliações. Então, por exemplo, se é um sentimento de felicidade e tal, é um sentimento de repente útil, com valor positivo. Mas se é um sentimento de tristeza e tal, de repente é um sentimento negativo que você não presta atenção. Por isso que de repente aquelas coisas que te despertam mais alegria, felicidade, seriam emoções mais fáceis para o aprendizado, ao contrário do medo, da tristeza, que não seriam boas para a aprendizagem. E ela fala que a emoção da surpresa seria talvez a emoção mais importante para você despertar nos seus alunos durante as aulas. Que o efeito da surpresa pode atingir melhor essa motivação com os seus alunos. E ela fala, né, da admiração, né, que seria uma das primeiras paixões primitivas. Inclusive,
descritas lá pelo René Descartes, né, nas Paixões da Alma. E ela fala do assombro, do deslumbramento. Então, o que que eu pensei numa partida de xadrez? Por exemplo, tem um problema famoso que eu vou mostrar mais para frente, do Saavedra, né? Que foi uma coisa assim assombrosa. Ou então um outro problema lá do Ricardo Rett, né? E que também, para mim, foi muito surpresa, foi um assombro mesmo, né? Que desperta esse conceito de imensidão, né? Mas pode ter também, em vez do assombro, o deslumbramento. Por exemplo, o alfa zero, né, que ele vai além da nossa compreensão, né? Ele entra nesse processo aí que a gente fica realmente bastante surpreso. Por exemplo, esse daqui é o problema do Saavedra, que tinha sido apareceu numa partida lá do século XIX e os caras deram essa posição aqui como um empate, né? E aí, esse padre Saavedra, ele olhou no jornal pela manhã esse problema, né? Ficou pensando, tentando decifrar como é que empatava e coisa e tal. E aí passou, ele estava caminhando pelos jardins lá do mosteiro, sei lá onde que ele estava, né? E de repente veio sabe aquela luzinha que se acende assim? Ele teve uma ideia e descobriu uma outra solução para esse problema, onde as brancas ganham a partida. Então, para quem não conhece esse problema, é um problema assim bastante famoso de finais de partida. É, pesquisem na internet e se surpreendam também, como eu também me surpreendi quando eu li da primeira vez. Tem um livro do Yuri Avebar chamado Lecturas de El Ajedrez, né, em espanhol, que é muito interessante essa posição. Realmente ela tem várias surpresas, ela é uma variante bastante complexa, mas muito interessante e que é, desenvolve um aprendizado muito legal. E esse aqui é o problema do Ricardo Rett, que eu também, quando vi da primeira vez, eu fiquei assim, falei, não é possível, né? Parece que aqui as pretas vão ganhar de uma forma até fácil, né? Por exemplo, se as brancas jogam agora e promovem o peão à dama, basta o bispo dar um cheque, vai capturar a dama, vai defender o peão e depois o rei se aproxima e ajuda a promover o peão, né? Mas o Rett, nessa composição dele, ele descobriu uma sequência que as brancas conseguem empatar o jogo. E para mim tem muitas surpresas, né, dentro dessa posição. Então eu só estou mostrando como, de repente, você mostrar surpresa para os seus alunos, né, pode ser um caminho, uma emoção bastante interessante para esse desenvolvimento da aprendizagem. Então ela fala, né, que todas as emoções fazem Professor, avaliações, como eu já tinha dito. Fala, Alexandre. dentro daquele item ali que o senhor colocou como eureka, a Aham. gente poderia colocar ali o estado flow, porque as paixões, aquela coisa de realmente estar com as metas claras, parece que o cara tem que estar, né, no clima, tudo É, ajuda, né, quando desenvolve pode ser. habilidade, o ambiente, e o cara É, tem que sentir que ele está, entende? tem muita gente citando isso hoje em dia, né, desse estado de flow, né? Tem vários autores aí. Eu ainda eu até comprei, cheguei a comprar um livro ou outro ali, mas ainda não li. Mas acho que pelas coisas que eu aprendi aí esses últimos tempos, eu acho que pode ter uma correlação. Só que eu não posso falar afirmativamente por eu não conhecer exatamente essa teoria aí desse estado de flow, né? Mas parece que pode ter uma correlação, sim. Ok, obrigado. E aí ela fala, né, que essas emoções sempre tem que ser útil, não pode ser útil. Então, se algo te faz feliz, você pensa que é bom, mas se te entristece, é ruim, né? Esses são os pensamentos dessa filósofa, né? Então, a admiração não faz avaliação. Essa surpresa, talvez esse estado de flow, né? Não faz avaliações. Ela simplesmente observa em seus próprios termos. E para a filósofa, essa qualidade é fundamental. Não ter uma avaliação positiva ou negativa não precisa ser útil, né? Como que isso vai nos ajudar? O que que vai nos ajudar a saber
resolver a posição do Saavedra, por exemplo, né? Então, a nossa mentalidade, né, da nossa sociedade atual é tudo precisa ser útil. Até os seus hobbies precisam ser úteis, né? É preciso maximizar o produto. E isso mata a admiração. É isso que ela discute, né? Eu Então, vejo esse é o assim, antídoto do deslumbramento. eu me lembrei aqui, ó, daquelas partidas, principalmente nós que somos da mais antiga, tinha aqueles prêmios da partida mais linda do campeonato. Muita gente nem ligava, às vezes, para o campeonato em si, para o resultado e tal, mas eram partidas tão bonitas que a gente olhava assim e ficava. E o que tem de útil? Não é questão de ser útil, né? Que a Mas da gente. admiração que elas A despertam. beleza era fantástico. Exatamente, é isso aí. É isso aí. Eu também, até hoje, tem algumas partidas, as do Paul Morphy, por exemplo. Se eu Isso estou não tem aqui. acontecido tanto, né, professor, na atualidade, assim, nos campeonatos atuais, né? Mas é que eu acho que tem um excesso tão grande de Eu informação me e uma lembro de velocidade Londres, tão assim, que era. grande, né? Que a gente recebe tanta coisa todo dia que não tem tempo nem de digerir essa informação. Ao contrário do que acontecia antigamente. E aí, então, vocês podem ter várias ideias. Como eu, por exemplo, estava falando, né? Se eu estou aqui hoje com vocês, foi graças principalmente a uma partida do Paul Morphy, que ele jogou às cegas numa simultânea, e eu vi isso numa revista, para quem os mais antigos aí, existia uma revista chamada Manchete, e ela tinha uma coluna de xadrez. E quando eu ia no meu dentista, quando eu era lá adolescente ainda, né? Uma vez eu peguei uma dessas revistas e tinha lá uma partida que nessa coluna comentava. Eu nem sabia jogar bem xadrez direito, mas ela me intrigou tanto, ela me admirou tanto, que eu ia no dentista, não para fazer o tratamento, mas eu chegava antes só para ver a revista. Até que um dia eu consegui rasgar a página da revista. Olha que isso daí faz, sei lá, 50 anos. Até hoje eu tenho esse recorte, você acredita? Até hoje eu tenho esse recorte. Que é o cara contando sobre a partida, lances brilhantes, sacrifícios e coisa e tal. E o cara jogando às cegas. Eu fiquei assim muito, muito admirado. Isso me chamou tanto a atenção que hoje eu estou aqui falando de xadrez com vocês, né? Eu acho que startou principalmente por causa do Paul Morphy. Mas, ó, aqui, ó, tá vendo essa peça aqui em cima? É daquela ilha de Lewis que foi achada. E aí tem uma história muito curiosa, né? Que teve um antiquário lá de Londres, que o cara comprou essa peça por 5 libras. Essa peça tinha um probleminha no olho dela, né? Tinha um defeito, tava quebradinho, né? E o cara, esse antiquário, comprou a peça por 5 libras. Aí ele ficou durante décadas com ele, até a morte dele. E ele deixava no fundo da gaveta. Até que um dia, e de vez em quando ele abria lá a gaveta, era como se fosse um amuleto para ele, né? E ele olhava, esfregava na peça e coisa e tal, mas deixava lá no fundo da gaveta. Até que um dia ele faleceu e os herdeiros dele, né, abriram a gaveta, descobriram aquela peça e descobriram que ela era uma peça do século XII, XIII, antiquíssima. Resultado foi a leilão por um valor lá de não sei quantos milhões de libras, né? E aquela peça que ficou durante tanto tempo escondida na gaveta era uma fortuna valiosíssima, né? É uma história super interessante. Tabuleiro de xadrez às cegas, essa figura estranha aqui do Anand, né? Do indiano Anand, com as várias mãos, né? O que que representa? Lembra aquele quadro do Bob Fischer? Ele se olhando na velhice, a história do xadrez, as primeiras peças, o barco, o elefante, né? A Beth Harmon, que despertou aí, criou um boom de pessoas querendo descobrir o xadrez. Um xadrez gigante lá na Itália, por exemplo. Essa foto do Arlecchini Capablanca, nossa, eu fiquei. Quando eu vi pela primeira vez essa foto, eu fiquei. é, eu tinha uma admiração profunda por ela, profunda, né? Os dois novinhos ali, nossa, eu acho super legal. O desenho lá do Garry's Game, né? Que ganhou até um Oscar, se não me engano.
tabuleiro gigante, um policial jogando contra um garotinho. Esse filme aqui, o Viva a Rainha, que é excelente para mostrar para as crianças também, para motivação, até ensina alguma coisinha de xadrez, né? Uma simultânea, a gente vê aqui uma moça, não sei se é a Judite ou a Susan Polgar, jogando contra uma freira, com uma criança, com outros adultos, né? Enfim, são várias histórias, são várias curiosidades, são várias formas de você apresentar o jogo de xadrez e despertar a atenção dos seus alunos. Então, o Baddeley, ele fala sobre aprendizagem no livro dele chamado Memória, de 2009. O Baddeley foi um ganhador de prêmio Nobel, né? Ele foi, talvez, da primeira vez quem comparou o cérebro humano com o computador, né? Memória de longo prazo, buffer de memória, que você traz informações para sua memória principal, processa, compara e coisa e tal, né? Então o Badley fala que os humanos são a única espécie, né, que consegue sobreviver por meio da aprendizagem. A aprendizagem é o que nos faz adaptar ao meio ambiente e sobreviver. Então ele fala, o Badley falando, hein? Olha só, o feedback. Você vê que ele retoma, né? Ou de repente o Derrane retoma um tema do Badley, né? Do feedback. Então, tentar lembrar do conteúdo ao qual fomos expostos, né? Fazendo testes, exercícios, respondendo perguntas, o que foi bom na aula. Pensar em exemplos da vida real, relações com outros conhecimentos, né? Aquelas conexões, resumos mentais, dê exemplos do seu cotidiano, provas, né? Formule perguntas a respeito do conteúdo dado para os colegas. Ele fala da proporção de aprendizagem, ou seja, ele chama de hipótese do tempo total. Claro, né? Quantidade de informação aprendida, ela é uma simples função da quantidade de tempo gasto na tarefa. Se você estudou mais, você aprendeu mais. Se você estudou menos, você aprendeu menos. Parece bastante lógico, né? Prática distribuída, isso daqui é bem interessante. Inclusive, ele dava um exemplo ele fez uma pesquisa com o pessoal dos Correios lá de Londres, né? Então, por exemplo, ele tinha que dar um treinamento para os funcionários do Correio. E ele fez de duas formas. O treinamento era de 10 horas. Então, um dos treinamentos, ele deu 5 dias, 2 horas cada dia. Então, 2 horas na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. 10 horas. Para o outro grupo, ele deu só 1 hora por dia. Segunda, quarta, quinta e sexta. Segunda, quarta, quinta e sexta. Quem que aprendeu melhor, segundo a pesquisa que ele fez, foi justamente aqueles que tiveram uma sessão mais curta, porém mais distribuída, mais prolongada, né? Então, ele diz que é melhor pequenas sessões, só que mais prolongadas, para o aprendizado, distribuir o aprendizado. Outra coisa que ele fala bastante no livro dele é expansão de evocação. Um protocolo, né, de aprendizagem no qual os itens são testados logo após um curto intervalo de tempo. Então, por exemplo, você apresenta um novo aprendizado, e logo em seguida já testa. Então, por exemplo, você apresenta o que que é um garfo e logo em seguida já testa, coloca em prática, né? Que nem o Alexandre estava falando. E vai aumentando o intervalo de tempo entre aquele primeiro teste e os próximos testes. Então você apresenta um logo em seguida, depois você apresenta uma semana depois um mês depois, 2 meses depois, né? E assim você vai ajudando nessa evocação da tua memória. Então ele fala também na importância dos testes, que logo após apresentar um material novo, né, de aprendizado, é importante que você aplique os testes. Isso ajuda na tua evocação espontânea da memória. E, de novo, né, essa importância do feedback. Após aplicado o teste, é importante que você corrija o teste junto aos seus alunos, mostrando as correções, né? Auxilia nessa evocação da memória. E aí você tem várias estratégias para evocar a memória.
A forma como você faz a pergunta evoca a memória de forma diferente. Ou seja, você acessa, dependendo da pergunta que você faz, você vai acessar a memória de aprendizado de forma diferente. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, quem que ganhou a Copa do Mundo no Brasil em 2014? Ué, a tua memória vai te dizer, a Alemanha ganhou a Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Legal, tal. Mas e se eu perguntasse para vocês, e quem perdeu a Copa do Mundo de 2014? De repente você vai lembrar que a vice-campeã foi a Argentina, ou que o Brasil tomou de 7-1 da Alemanha, né? Então, tá vendo? Dependendo da forma como você faz a pergunta, você está, de repente, acessando as tuas memórias de formas diferentes. Por exemplo, ó, lá na primeira aula que eu dei para vocês, eu perguntei o que que era essas partes de um neurônio, né? Então, qual que é o soma, qual que é o axônio, qual que é o dendrito. Tudo bem, isso daqui, saber como é que funciona o neurônio, não é relevante para nós aqui, falando sobre aprendizagem e jogo de xadrez. Mas foi uma brincadeira que eu fiz, é um teste, né? Justamente para ver se vocês lembram lá daquela primeira aula, que já faz 5 semanas ou 4 semanas, né? Esses componentes do neurônio. E eu estou reforçando para vocês esse aprendizado do que se constitui o neurônio. Então, a gente já sabe que essa parte A aqui são os dendritos, são as anteninhas do neurônio. Aqui está o corpo celular, né, o soma, e esse prolongamento é o axônio que vai levar informações para novos neurônios, certo? E se eu perguntar para vocês que tipos de sinapses nós temos, que também eu falei rapidamente lá na primeira aula, se eu não perguntasse nunca mais isso para vocês, provavelmente vocês iam esquecer. Mas agora eu estou reforçando a informação. Ó, a gente tem quantos tipos? 2 tipos de sinapses. Uma que vai via elétrica e outra química. Química seriam os neurotransmissores e a elétrica, aquela corrente elétrica que vai passando de um neurônio para o outro e vai estimulando as membranas, né, as membranas celulares. E se agora eu perguntasse para vocês, vocês conseguem lembrar do símbolo da Apple? Você lembra como é que era? Agora dá para lembrar, né? Por quê? Porque eu falei agora há pouco. E eu contei alguns detalhes. Que a maçã tem aquela base dela redondinha, que tem a mordida do lado direito, que a folhinha está virada também para o lado direito. Então agora é mais fácil lembrar que o símbolo da Apple, né, é essa maçã aqui. Tá vendo como ajuda no processo de aprendizagem esse tipo de você apresenta o conteúdo e depois tenta fazer um teste e dar feedback, né? É importante aquele feedback que eu dei também da resposta correta. E a emoção de um ganho induz a ação. Então a gente tem que ter, se a gente tem boas expectativas, a gente tem atitude. O medo pode levar à inércia, pode levar a uma frustração. Então, estratégias positivas em vez de ameaças. A gente tem que estar lembrando disso quando a gente está transmitindo um novo conhecimento para os nossos alunos. Tá, mas e aí? E quais atividades, afinal de contas, que eu apresentava para os meus alunos? Eu vou passar rapidamente por algumas delas, né? Mas é só para dar uma ideia mais geral aqui para vocês, tá? Por exemplo, esse daqui é um teste que eu bolei, que eu passei para muitas crianças, muitas. As crianças lá pelos 7, 8 anos, elas não têm estratégia. Elas não têm um planejamento para resolver isso aqui. Então, se eu disser para elas assim, procure e conte os reis brancos, elas iam lá no meio, aqui tem um rei branco, um, tem um outro ali, dois, três, quatro. No final, elas conseguiam me responder? Não, porque elas não usaram uma estratégia, não fizeram um bom planejamento, né? Então, aí você observando os seus alunos resolvendo um probleminha como esse aqui, você já começa a identificar como é que eles estão, como é que está a cognição deles. E aí, uma vez eu apresentei para um aluno que ele foi brilhante na resposta dele. Ele pegou essa folha e falou assim: tá, eu vou contar linha por linha. Então, ele foi na primeira linha, pá, 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 opa, achei um rei branco. E aí ele circulava
e colocava no lado aqui da primeira linha número um. Opa, legal. E depois? Aí ele ia na segunda linha, pá, 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 opa, um outro rei branco. Um aqui, opa, um outro aqui. E aí anotava do lado dois. E assim ele continuou ao longo das linhas. Depois foi só ele somar a quantidade que tinha em cada uma. E ele me deu uma resposta perfeita. Cara, ele tinha 8 anos, acho, ou talvez 7 até, na época que ele respondeu esse exercício. E a escola que ele estava considerava ele um mau aluno, era um modelo mais tradicional de ensino e coisa e tal. A mãe dele veio falar várias vezes comigo, falou, puxa, meu filho não está bem na escola, não sei o quê. Falei, olha, o teu filho é muito inteligente. Ele consegue resolver alguns problemas que outras crianças da idade dele não resolvem. Ele está acima da média. E essa mãe realmente trocou de escola, colocou numa escola onde tinha uma metodologia um pouco mais, eh, sei lá, como é que eu vou falar, diferente, vai. Inclusive eu dei aula nessa escola também. E ele se deu super bem, ele começou a virar referência para as outras crianças, ele ensinava um monte de coisa, ele aprendeu o cubo mágico sozinho a resolver, ele fazia vendado a resolução do cubo mágico. E eu consegui observar num teste simples desse aqui, que aí é criatividade de cada um. Vocês podem elaborar o teste de vocês também. Esse outro aqui, eu me baseei num livro, né, de quebra-cabeças, e aí eu pensei, puxa, vou fazer uma brincadeira com as crianças, né? Uma vez eu ia dar aula num colégio, e eu fiz essa brincadeira logo como, né, uma apresentação do que seria as aulas de xadrez ali para as turmas, né? E aí eu apresentei esse problema. Falei, olha, foi na época da Copa do Mundo lá de 2010 na África. Eu falava assim, olha, pessoal, tem aqui uma dama. Na época, para facilitar as contas, eu coloquei ela como 10, né? Valendo 10. Ou peso 10, né? Um cavalo que vale 3 quilos e uma torre de 5 quilos. E elas têm um navio e elas querem chegar até a África. Só que tem um problema. Esse navio, ele só aguenta levar 10 quilos por vez. Como é que vocês fazem para resolver esse problema aqui, para levar as 3 peças para lá para a África? Aí eu falava, se entrar a dama e o cavalo, o barco afunda. Se entrar a dama e a torre, o barco afunda. Se entrar o cavalo e a torre, o barco vai. Se entrar só a dama, o barco vai. Pois quando eu acabei de falar esse exercício, teve um aluno que já levantou a mão e falou: Eu já sei a resposta. Falei: O quê? Eu nem acabei de falar e o garoto já sabe. Cara, você já identifica aqueles alunos que são diferentes, né? Que são acima da média. E uma vez eu apresentei também para dois alunos particulares meus. Um deles, eu apresentei e tal, ele gostou, né? Aí quando eu dava aula à noite, naquela época, quando eu cheguei na minha casa, pô, de repente tocou meu telefone e era a mãe do garoto. Aí eu já fiquei preocupado, falei, nossa, o que será que eu falei nessa aula aí? Que a mãe dele tá me ligando a essa hora da noite, né? Falei, putz, eu já atendi assim o telefone meio apreensivo, né? Aí ela falou, Léo, falei, mas aconteceu alguma coisa? Ela falou, não, não. É que o meu filho gostou tanto desse problema que você criou para ele, que ele resolveu criar um dele. E agora ele quer aplicar com você. Ele tinha desenvolvido, nesse intervalo que eu voltei da casa dele para minha casa, ele bolou um problema e queria que eu resolvesse o problema que ele desenvolveu. Olha só, do nada, né? Só de eu ter apresentado um problema para ele. O outro aluno também, na próxima aula que eu fui dar para ele, ele também tinha inventado uns outros joguinhos, tal. Olha a motivação, né? O que acabou acarretando, né? Um exercício simples, né? Desses para a criança e que também ajuda a fixar, né, justamente o valor das peças, né, do jogo de xadrez. Você pode contar historinhas, né? Tem esse daqui que é famoso, da Princesa de Laran, que é da época medieval, né? Que o rei tinha perdido já os castelos, os tesouros, e ele perdeu tudo, né? Tudo que ele tinha, só restava a mão da princesa. E ele estava jogando contra um menestrel, aqueles menestréis que caminhavam de reino em reino, que ficavam tocando música e jogando xadrez, aqueles que sabiam jogar, né? E o menestrel já tinha ganhado tudo do príncipe. E só restava
a mão da princesa, né? A princesa de Larã. E aí ele falou assim: puxa, menestrel, só resta a mão da princesa. Pessoal, só um pouquinho, só um segundo. Oi, pessoal, desculpe, problemas caseiros aqui. Então, aí só restava a mão da princesa. E a princesa, que era uma melhor jogadora do que o príncipe, cochichou no ouvido do príncipe: ah, sacrifica as duas torres e dá xeque-mate no rei preto, né? Porque veja que as brancas estão tomando xeque-mate em um de duas formas aqui, né? Então, esse é um problema clássico, uma historinha que a criançada também gosta muito. Aquela história que alguém, acho que foi na primeira aula, citou do Capablanca contra o Marciano, eu apresentava muito lá na psiquiatria da USP. Então eu não podia começar a falar de Marciano para dependente químico lá, que ia dar um rolo danado, né? Então eu deixava a historinha um pouco mais leve, né? Falando que era o Capablanca contra o Einstein. E aqui envolve várias regras do xadrez, como o afogado, ahn, a promoção do peão, enfim, é uma historinha bem legal que vocês encontram também na internet. Barão de Munchausen, né, que tem lá no livro do Fernando Arrabal, que é aquele cara que conta um monte de histórias e coisa e tal. Também dá para contar as historinhas dele, inventar historinhas do Barão de Munchausen. O Paulo Boi, né, que jogava xadrez contra uma bela senhora, que na verdade não era uma senhora, era o diabo vestido de mulher, né? Xadrez ao vivo, tá eu aqui bem novinho, né? Tá o Wilson da Silva também aqui no meio da partida. A gente bolou isso daqui num colégio que eu dei aula, né? Essa aqui era a diretora da escola. Olha só o que que ela bolou. É um papel, como é que chama esse papel aqui que ela fez o tabuleiro? Craft, se não me engano. E aí fez lá as casas do tabuleiro, pintando de branco e preto. As crianças usaram camisetas pretas ou brancas e um chapéuzinho, né, com uma tirinha na cabeça, uma coisa super simples, né? O Jaime Sunier estava aqui nesse dia e tinha um garoto de 8 anos que na época ele nem se interessou muito pelo xadrez, o Hernani Choma, que anos depois ele passou a jogar xadrez, virou mestre internacional e hoje ele estuda lá em Harvard. Acho que ele já terminou o doutorado dele lá em Harvard e deve estar por lá. A história do Philidor lá no Café de la Regência, jogando às cegas. Uma maneira que eu encontrava para falar do checkmate de rei e dama contra rei, falando do beijo mortal, né? E aí mostrava lá essa figurinha, né? Que despertava também essa curiosidade. Tenho aqui uma partida minha contra o atual presidente lá do Clube de Xadrez de Curitiba, o Murilo, né? Eu estava jogando de preta, só que eu fiz um erro nessa posição. Era a vez do Murilo jogar. E ele estava com pouco tempo no relógio, ele começou a dar risada, vendo que a partida aparentemente estava perdida, mas ele esqueceu que ele podia sacrificar a dama e afogar o rei branco, né? E conseguir empatar. Ele dava um monte de risada, quando o tempo dele caiu, eu falei, pô, Murilo, você não viu aqui que podia empatar o jogo? E aí ele ficou muito bravo comigo, né? De ter escapado, não ter escapado, né? A historinha do tal que ele conta que estava imaginando a sequência de lances e de repente lembrou de uma poesia russa que mencionava como tirar um hipopótamo da lama. Ah, Checkmates em um lance, né? Difíceis até, né? Porque eles têm alguns segredinhos, né? Eu vou deixar esses slides depois para vocês tentarem descobrir sozinhos, né? O relógio binário do Topalov, que para ler as horas ele tinha que fazer um cálculo binário para saber que horas eram. O filme, O Sétimo Selo, você dá para contar uma história, né? Falando do cavaleiro medieval que estava com a peste e que chegou à morte querendo levá-lo, né? E ele desafiou a morte para uma partida de xadrez. E adivinha quem ganhou a partida? A morte, né?
a história do cérebro contra o computador, né? Que é o meu tema atual de doutorado, né? Tá aí o Kasparov, que virou página, né? Da capa de várias revistas, mundo afora, e que foi um marco da inteligência artificial, né? Pela derrota do Kasparov. Problemas do Sherlock Holmes. Tem aquele grande autor, o Martin Gardner, que ele tem um problema lá ele tem vários livros ali mencionando xadrez e tinha que descobrir como é que chegou nessa posição, né? Então são problemas bastante interessantes. Esse daqui fui eu que bolei, até baseado num autor chamado Sam Lloyd, bastante famoso aí por inventar problemas de xadrez, né? E aí eu vi um problema dele e falei, putz, eu vou criar em cima desse problema, né? E aí eu falei, o tabuleiro de xadrez abaixo contém um enigma, qual é? Né? E aí bolei esse probleminha e passava para as crianças decifrarem. Uma vez eu lembro que, acho que foi no Facebook, eu lembro do Herman Cláudios, né, o mestre internacional, campeão brasileiro, dele ter respondido para mim no particular ali. Se gostou da brincadeira, né? E aí tem outros probleminhas, né? Que tem livros aí, que isso daqui eu tirei de um livro em espanhol. O que que eles fazem lá com as crianças, né? Associar quantidades com números, né? Ah, então, cinco bispos com o número cinco. O- Comparações, né? Um cavalo no centro do tabuleiro, ele pode andar oito peças e no cantinho só duas. Onde que ele é mais forte? No centro ou no canto? A importância do centro no jogo de xadrez, a próprio caminho do cavalo, né? Ele percorreu o tabuleiro todo sem nunca repetir uma casa. Como eu falei para vocês, né? Um tabuleiro pode ser vazio, né? E aí a criançada vai numerando a lápis, um, dois, três, quatro e assim por diante. Se ele não conseguir, pode apagar tudo e começar tudo de novo. Isso aqui é de um outro livro para crianças, né? O Campo Minado. O cavalo tem que chegar no menor número possível de lances até o peão branco, mas ele não Professor, pode cair no campo minado. Fala lá, tem um Aldemir. exercício parecido com esse que você ia gostar bastante, que é o rei tem que andar pelo tabuleiro, mas ele não pode ir em nenhum lugar que está sob ataque. Daí você deixa algumas peças pelo tabuleiro, é sinal de bomba, sinal de fumaça. Sim, sim. É, tem várias ideias que a gente pode modificar e acrescentar, criar e levar para as crianças, né? Uhum. Aqui, por exemplo, um dominó, né? Aonde que está o erro nesse dominó? Ah, tem um erro aqui, ó, uma torre preta e uma branca. Tem um outro erro aqui, ó, um bispo preto e um rei, né? Para você consegue ver se a criança está fazendo observações, se ela consegue resolver problemas, o raciocínio lógico dela. Contagem, né? Quantas damas tem nessa pequena porção aqui? E esse número é ímpar ou é par, né? Labirinto, isso daqui eu criei no Excel. Olha o trabalho que eu tive de fazer isso daqui para criar um labirinto com jogo de xadrez, para a torre preta chegar até o rei. Isso daqui eu gostava muito de aplicar para as crianças, justamente para treinar a aritmética, né? Soma de quantidade de peças. Percepção, né? E linguagem, então ela descobria o nome das peças no meio do caça-palavras aqui, que é muito tradicional. Isso daqui, um joguinho que uma aluna minha, eles foram para os Estados Unidos, ela e os pais, e eles me trouxeram de presente. É um jogo lá chamado Solitaire Chess, né? É tipo um resta um. Você tem que deixar só uma peça no tabuleiro. Então aqui, por exemplo, se eu fizer torre por cavalo, peão captura a torre, mas depois eu não consigo a torre capturar o bispo e nem vice-versa. Ah, mas se eu fizer cavalo toma bispo, opa, cavalo toma peão, cavalo toma torre, só restou o cavalo no tabuleiro. Esse livrinho tem uma série de probleminhas. Esse daqui é bem simples, é só um exemplo que eu criei também, eu que bolei. Uma vez eu estava dando aula e estava recolhendo as peças, e quando eu me virei para o tabuleiro mural, a criançada tinha ido lá brincar e criado esse alienígena aí, esse monstrinho, esse autômato, né? Que eu falei, nossa, que criatividade da criançada, né? Construíram um personagem, né? Com as mãos, os pés, né? Eu achei super criativo, tirei uma foto na hora, né?
Esse outro aqui, do caminho do rei, né? Tem que percorrer as casas do tabuleiro, mas seguindo a sequência dos números, né? Que estimula justamente a contagem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, e assim por diante, né? O movimento do rei. Observação, desenhar a letra no tabuleiro, contação de histórias, colocar em ordem os quadradinhos aqui para formar a história. Sete erros, né? O que está errado de um diagrama para o outro. Conjuntos, né? Isso aqui é interessante para a criança já ter essa noção de conjunto. Então, tabuleiro, relógio, jogo de peça, tabuleiro, relógio, jogo de peça e assim por diante. Como é que chama isso aqui? Esqueci o nome do que era bem comum naqueles livrinho de palavra cruzada, né? Então Carta eu enigmática. colocava. Oi? Carta enigmática. Tem um outro nome também, criptograma, alguma coisa assim. Então né, gostava de colocar as peças de xadrez e aí a criançada tinha que substituir, né, as letras, onde estavam as letras pelas peças. O Jogo rei, da memória. Isso daqui é uma coisa que eu chegava lá com um tabuleiro vazio, dava lá uma folhinha com vários tabuleiros vazios. Aí chegava lá no meu tabuleiro mural, colocava, por exemplo, quatro peças aleatoriamente. Aí a criançada toda sorrindo, dando risada, as peças ali e tal. Aí eu, de repente, tirava as peças do tabuleiro e falava assim: agora eu quero ver vocês lembrarem onde que estava cada peça no tabuleiro. E aí a criançada ficava, putz, nervosa, falava assim: por quê? Porque não tinham prestado atenção, né? E aí, sim, aí nos diagramas seguintes que eu propunha para elas, aí eu dava dicas, deixava elas pensarem um pouco mais, né? Era um jeito de tentar estimular a memória também. Mandá-la para aquelas crianças que estavam, às vezes, muito distraídas, sem querer fazer muita coisa. Dava lá uns desenhos para elas pintarem. Xadrez comestível, você pode trabalhar com a professora de culinária ou de artes, né? De repente até pode fazer uma festinha depois. E esse daqui foi um trabalho que uma das professoras de um dos cursos anteriores aqui, ela fez e mostrou depois para a turma, né? Ela criou as pecinhas de xadrez com esse material, com tampinha de garrafa, não me lembro o que que era esses outros detalhes aqui, com a turma da Mônica. Então tem uma série de atividades aí que vocês podem elaborar para estimular, não sendo propriamente só a técnica do jogo de xadrez, que às vezes pode ser muito maçante. Isso aqui eu vou pular, depois vocês olham. E exemplos com jogo de xadrez, por exemplo, qual o único lance que não é checkmate? Então, se eu jogar cavalo para cá, cavalo em G3, checkmate. Opa, então não é esse. Ah, cavalo em C3, checkmate. Puxa vida, mas qual que é o lance que eu vou jogar aqui das brancas e que não vai dar checkmate? É um trabalho duro aqui de observação, de prestar atenção, de, né, procura, de resolução de problemas, de raciocínio lógico. Ou então você colocar um peão branco e um preto nessa posição e que surja um checkmate, né? Também envolve muito raciocínio lógico. Por exemplo, aqui a torre está dando cheque. Aonde será que eu ponho um peão branco e um peão preto para que a posição final seja um checkmate? Trocar duas peças de lugar para também formar um checkmate. Eu posso trocar a dama e o rei, posso trocar esse peão com o cavalo, posso trocar o rei e a torre, o rei e o outro rei, né? Qualquer peça que você quiser, troca duas peças do tabuleiro, desde que atenda às regras do xadrez. Por exemplo, você não vai trocar esse peão branco com a torre preta, porque o peão branco lá em A8 é impossível. Tem que ser uma posição válida, né? Então você troca duas peças de lugar e que apareça um checkmate no tabuleiro. a dama e peão. Não sei, acho que não, hein, Laudelino. Depois você resolve esse daí, quando eu puser os slides lá. Aonde que está o erro? Aqui a gente vê que um bispo e a dama estão dando cheque simultaneamente. Será que isso é possível? Então você tem que pensar, tem que procurar. Qual foi o último lance? Como assim? Qual foi o último lance? Como é que eu vou saber se foi um lance branco, foi um lance preto? Raciocínio lógico, resolução de problemas. Triplo Lloyd, né? Isso aqui também é do Sam Lloyd, né? Coloque o rei preto em um lugar do tabuleiro que ele fique em xeque-mate.
Então, você tem um rei preto. Aonde que você vai colocar nesse tabuleiro aqui, com essa posição da rei e a dama, do rei e a dama, que o rei preto fica em xeque-mate? Ah, F1. claro, F1. Agora, você tem que colocar o rei preto num lugar que ele fique afogado. Aonde você coloca nesse tabuleiro que ele fique afogado? H1. H1. E agora você tem que colocar o rei preto em um outro lugar, mas que as brancas vão jogar e dão um checkmate, né? Você vê que com D1. uma simples posição, D1, né? Você coloca o rei em D1, dama para D2, checkmate. Uma simples posição dessa, super criativa, né? Que você tem que colocar o rei preto para resolver esses três tipos de problema. Isso daqui é uma brincadeira que eu fazia com as crianças, mas é que eu queria que elas percebessem os cheques, né? Independente se era um lance bom ou não. Mas eu queria que elas me falassem, apontassem quais cheques, nesse caso aqui, que são possíveis para as pretas dar cheque no rei branco. Então, por exemplo, se eu jogo a torre aqui para F2, é um cheque. A outra torre para F2 também é um cheque. A torre para C1, cheque. Torre para H1, cheque. Bispo para H3, cheque. Bispo para C4, cheque. Cavalo para para G3, cheque. Cavalo para D2, cheque. Olha quantos cheques tem, né? Ou então numa posição ao contrário, agora as brancas que vão dar cheque no rei preto. Quantos cheques possíveis tem? Ah, os de bispo são fáceis, os de cavalo também são fáceis. O da torre, né? Parece fácil. O da dama em H5, fácil, mas tem outros cheques. Por exemplo, dama em D3 também é cheque. Opa, mas dama em C2 também é cheque. Dama em B1 também é cheque. Será que a criança consegue perceber todos esses cheques? E aí, aqueles exemplos, tipo daquele livro do Bob Fischer Ensina Xadrez, né? Ó, eu tenho um mate muito famoso, né? Um padrão, que é o checkmate de gaveta ou de corredor. Torre E8, checkmate. Tá, mas aí de repente eu dou essa posição aqui. Olha, criançada, checkmate em três lances, né? Ah, não, professor, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou enxergar três lances na frente? Falar, mas eu quero que você chegue nessa posição aqui. Será que você não consegue, a partir dessa aqui, três lances? E aí eles vão resolvendo. E aí eles percebem que eles são capazes de resolver também esse tipo de problema, né? Eles são capazes de ver três lances na frente. Mas eu dei uma dica antes, né? Sacrifica a dama, coisa e tal, pá, 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 checkmate. Checkmate abafado, né? Tá, nessa posição, você consegue chegar nesse checkmate abafado? Aí a criançada, não, mas como, né? Se eu jogar o cavalo direto para F7, a dama vai capturar meu cavalo. Pois é, será que você consegue de outro jeito? E Ah, tá. sacrifício. É, sacrifício, forçado, dama captura, checkmate. Você está estimulando, né, os seus alunos. Checkmate árabe, e aí eu dou uma posição. Ah, como é que eu dou esse checkmate árabe com a torre aqui, né? O cavalo defendendo, o rei não tem para onde fugir. A partir dessa posição, puxa, professor, mas tem um peão atrapalhando de eu dar o checkmate lá. Como é que eu faço para minha torre chegar lá em G8? Puxa, se de repente você sacrifica a dama, único lance, peão captura a dama, torre 8 mate, né? E aí sim você vai estimulando, tem vários tipos de exercício aí. Eu vou passar rápido para dar tempo para a gente terminar essa aula de hoje, né? Checkmate do Damiano e coisa e tal. Bom, falar um pouquinho das pesquisas que tem de neurociências com xadrez. Isso daqui é resultado da minha dissertação de mestrado. No livro que tem lá Xadrez e Desenvolvimento Cognitivo, que eu deixei no material lá da sala de aula, tem todas essas pesquisas, né? Então, as primeiras pesquisas, por exemplo, do Binet, né? Que ele investigou se o enxadrista tinha realmente uma memória fotográfica, né? Ah, e aí ele viu que ele tinha modelos incompletos, na verdade, né? O enxadrista, mesmo o grande mestre, muitas vezes ele não vê tudo da posição. O Adrian Degros, né, que foi bastante importante com essa questão do reconhecimento de padrões, e depois o Herbert Simon, que foi prêmio Nobel, né, de economia, um dos pioneiros da inteligência artificial. Ele tem muitos trabalhos com as ciências cognitivas, então ele tem um trabalho bastante importante lá de 1973.
né, sobre os chunks, lembra? Aquelas pequenas porções que o jogador de xadrez reconhece, pequenas porções do tabuleiro para chegar no reconhecimento de padrões. O Charnes, né, que ele falava de crianças prodígio, ele, né, pela pesquisa dele, via que, na verdade, aquelas altas habilidades como resultado de muito esforço, de muito trabalho. Com neuroimagem, tem muitos artigos que usaram técnicas de neuroimagem e o jogo de xadrez, sendo o mais antigo aí que eu achei, esse do Kramberg e Albert, né? Ele não menciona que técnica de neuroimagem que ele usou e que ele queria pesquisar se o hemisfério cerebral direito era envolvido com a habilidade de jogar xadrez, né? E ele descobriu que a maior ativação estava, de repente, no hemisfério direito. Mas tem outras pesquisas que, né, com PET, com escaneamento de imagem, com ressonância magnética funcional, e assim vai, né? Tem vários tipos de pesquisa, bastante interessante, com diversos tipos de, sei lá, por exemplo, esse daqui do Range, ativação neural em profissionais de xadrez, né? Ele usou a técnica do voxel. Ele descobriu que tinham reduzidos volumes de matéria cinzenta e espessura cortical em comparação com não jogadores de xadrez, né? Nos lobos temporais e occipitais. Enfim, tem uma série de trabalhos dos mais variados, né? Pesquisa com crianças, né? O William Bart, ele inclusive deu uma palestra já num encontro que a gente teve de pesquisadores. Ele mora lá nos Estados Unidos, foi bem interessante. Ele tem vários trabalhos bem interessantes. Então, ele, por exemplo, um dos trabalhos dele, ele com crianças com dificuldades escolares. Então, ele tinha um grupo de intervenção com 18 crianças e um grupo controle com 20. Ele dava uma aula de 90 minutos por semana durante 3 meses, ou seja, 12 aulas, né? O resultado que ele teve foi que os dois grupos não tiveram diferença. As aulas de xadrez não tiveram a menor diferença. Então, ele concluiu, né, eles concluíram, né, que o xadrez não trouxe benefícios para crianças com dificuldades escolares. E a atividade deveria ser muito mais longa, né, o que eu concordo plenamente com ele. 3 meses, 12 aulas é muito pouco para você, de repente, ver a relevância dessa intervenção com o jogo de xadrez. Já esse trabalho aqui do Schultz, né, com crianças especiais na matemática, com inclusive um grupo maior de crianças, né? E durante um ano, um tempo maior de atividade, ele viu uma clara vantagem nos testes de matemática para o grupo que obteve aulas de xadrez. E a conclusão dele é que as aulas de xadrez beneficiaram crianças com habilidades matemáticas e de concentração. E tem outros trabalhos bastante interessantes. Lá na minha dissertação, eu inclusive faço críticas a vários trabalhos desses. Por exemplo, esse Joseph é um indiano que ele é funcionário do governo indiano, que tem todo o interesse do mundo de dizer que o xadrez surgiu na Índia e os artigos dele, puxa vida, ele fala: olha só, crianças da área rural da Índia tiveram melhoras em disciplinas como língua inglesa, ciências e estudos sociais. Só que ele não mostra os testes que ele aplicou. O artigo dele é muito falho, né? Ele tem um outro artigo, acho que é esse daqui. Qual que é? Ele fala que o treinamento com o jogo de xadrez aumentou em 9 pontos o QI das crianças que passaram pelo treinamento de xadrez, que era um treinamento bem massivo, né? Ao contrário do grupo controle, que tinham também aulas de xadrez, só que muito menos. Então, a conclusão dele é que o treinamento intensivo tem efeitos mais positivos sobre a inteligência. De novo, esse artigo tem muitas críticas a serem feitas. Ele não coloca que testes que ele fez, os resultados, enfim, como que ele achou esses resultados, né? E ele participou também do encontro de pesquisadores do IFPR. Tem pesquisas sobre a cognição, né? O efeito do jogo de xadrez.
Por exemplo, esse Nejat Nejat, que se não me engano são iranianos, a conclusão deles, por exemplo, que os mestres tiveram pior flexibilidade mental do que os xadrez, não foram encontrar as diferenças. E aí ele aponta os testes que ele fez, o grupo controle, coisa e tal. Quer ver? Tem um outro. O xadrez terapêutico, por exemplo, né? Tem esse trabalho aqui da Demily com pessoas, tratamento com pessoas com esquizofrenia, né? A conclusão dela foi que o jogo de xadrez pode ser usado na reabilitação das funções executivas para pessoas com esquizofrenia. Esse trabalho aqui, Gonçalves e colaboradores de 2014, foi justamente a minha colega lá da psiquiatria, a Priscila Dibe Gonçalves, né? Foi o resultado do trabalho de doutorado dela. Ela publicou numa revista de bom impacto social, né? Ou melhor, bom impacto de pesquisas, né? Ela mostrou que a estimulação cognitiva de dependentes químicos de cocaína e crack especificamente, né, que teve melhoras na memória de trabalho auditiva. E que a conclusão dela foi que intervenções com foco nas funções executivas pode ajudar na reabilitação de pacientes dependentes químicos. Então, é um trabalho que eu particularmente acompanhei muito de perto, né? Trabalhei junto com ela, assumi o trabalho dela depois que ela saiu, que ela foi lá para os Estados Unidos fazer dois pós-doc, né? Um na Universidade da Califórnia e outro lá em Colômbia, né? É uma grande pesquisadora. Ela tem um livro, né, sobre o tratamento de dependentes químicos em português, está aí nas livrarias. Enfim, esse daqui são os espanhóis que trabalham lá com os, como é que é o Miguel Ilesca, se não me engano, e o Leôncio Garcia, que divulga muito o trabalho dele. E aqui eu fiz um quadro, né? No final da minha dissertação, eu relacionei todos os autores, né? E falei assim: bom, vamos ver as pesquisas científicas que falaram sobre memória, ou sobre memória de trabalho auditiva, ou memória de trabalho visual, e quais as influências positivas, quais artigos que apresentavam influências positivas. Mas também apresentei os artigos que tinham controvérsia, que não tiveram bons resultados com o jogo de xadrez. E também a opinião dos especialistas, né? Isso daqui é uma ideia que o Bruno Latour, que é um cientista social que faleceu até há pouco tempo, ele falava assim: você tem que procurar as controvérsias da ciência, né? E também, para isso, você precisa conhecer os artigos científicos, né? No caso, tanto os de influência positiva quanto os de negativa, mas também você tem que saber a opinião dos especialistas, né? No caso, Kasparov, Rafael Leitão, dentre outros aqui, né? O Antônio Vilar também aparece. E aí eu fiz esse quadro, explorando as diversas funções cognitivas. É isso, pessoal. E agora eu só vou deixar aqui minhas considerações finais, que está lá também na minha dissertação, né? E eu digo o seguinte, que para se jogar uma partida de xadrez, lógico que a gente usa funções cognitivas, memória, cálculo, lógica para tomar decisão. Você elabora planos, você tem que ter flexibilidade para mudar, né, no decorrer da partida, compreender o que o oponente está querendo, né, aquela teoria da mente, a empatia, tentar saber o que está se passando pela cabeça do adversário, usar da criatividade e estar atento às possibilidades próprias e às do adversário. Porque cada movimento que você joga implica numa tomada de decisão, né? Que vai definir o andamento desse confronto. E as respostas têm consequências imediatas, né? Cada lance efetuado pelo teu adversário, ele vai trazer consequência imediata. E você tem que realizar uma análise ampla, controlar seus impulsos, né, função executiva, antes de tomar uma decisão.
O jogo de xadrez faz pensar nas próprias emoções, né? Você reconhece as emoções que você sente, mexe com a tua autoestima, com certeza, né? Você muitas vezes tem frustrações também. E o aprendizado dessas informações traduz em comportamentos, em reações, de, e são diferentes de um indivíduo para o outro. Então, as pessoas que se identificam mais com essas associações pré-concebidas, né? Aquela ideia de que você jogar xadrez, você é um cara inteligente, né? Então faz com que pessoas se aproximem do jogo, né? Que você aprendendo xadrez, exercitando a prática do xadrez, né? Você pode se tornar uma pessoa mais inteligente, né? Mas também ele é um campo, né? Como diria o Pierre Bourdieu, um sociólogo, né? Um campo de encontro social, que tem os seus costumes, tem as suas regras, tem a sua hierarquia, né? É um campo social. E uma frase um pouquinho de efeito, né? O social volta como associação e o indivíduo se sociabiliza dentro desse contexto. E eu queria deixar uma mensagem final para vocês, né? Isso daqui foi uma carta lá no Colégio Israelita que eu dei aula lá em Curitiba, que o professor lá do Museu do Holocausto apresentou numa das palestras dele para os professores. Olha a carta dessa refugiada, que foi refugiada num campo de concentração dos nazistas. Ela diz o seguinte: eu sou um sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum ser humano deveria testemunhar: câmaras de gás construídas por engenheiros ilustres, crianças envenenadas por médicos altamente especializados, recém-nascidos mortos por enfermeiras diplomadas, mulheres e bebês assassinados e queimados por gente formada em ginásio, colégio e universidade. Por isso, caro professor, eu duvido da educação. E eu formulo um pedido. Ajude seus alunos a se tornarem humanos. Seu esforço, professor, nunca deve produzir monstros eruditos e cultos, nem psicopatas. Ler e escrever aritmética são importantes, somente se servirem a tornar nossas crianças seres mais humanos. Foi uma carta publicada pela Anita Novinsky, nesse livro, né, Janusz Korczak e a Esperança Perdida, de 2012, 2002, página 10. A bibliografia é esse livro que eu apresentei para vocês, do Ramon Cossens e da Leonor Guerra, Neurociência e Educação. O Stanislas Dehaene, que eu falei bastante hoje, né? How We Learn, já tem o livro em português, Como a gente aprende. O livro do Badley, prêmio Nobel, né? Que fala lá aquelas técnicas lá de repente, aprendizagem, né? O livro da Lesac, o artigo do Thomas, né? Sobre neurociência e educação, e o livro do Dehaene aqui. Então é isso, pessoal. Foi um prazer muito grande ter colaborado um pouquinho, que seja aí, nessa tentativa aí dessa disciplina, que é apenas uma desse longo percurso aí que vocês vão ter nessa pós-graduação, que eu espero sinceramente traga muitos bons frutos para vocês, que acrescentem muitas ideias, muito aprendizado, técnicas de xadrez, né, como tem o professor Gerson, não sei se a professora Jéssica vai dar aula, elaboração aí de eventos, torneios, com o Paulinho, né, tem a Ana que vai dar uma das últimas disciplinas, ah, o Clayton, que já deu aula para vocês, enfim. Ah, tem uma série de professores aí. Eu mesmo assisto, às vezes, às aulas de alguns professores, tá? Porque eu aprendo muito com eles também. Eu acho que é um ganho de conhecimento geral muito grande. É uma jornada aí que vocês estão iniciando,
mas que eu tenho certeza que vai ser muito prazerosa, que vai render muitos frutos. Exatamente 22 horas, que é milagre que eu consegui terminar no horário. Puxa vida, muito contente mesmo pelos exercícios que vocês estão respondendo para mim. Muitas ideias boas, trabalhos muito bem feitos, todos eles. Então eu só tenho que agradecer a vocês a presença nessa terça-feira aqui. Tivemos acho que mais de 21 participantes. Cara, eu estou muito contente mesmo, realizado por mais essa turma se finalizando. Eu muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Se tiverem alguma pergunta, se quiserem marcar um encontro extra aí de uma horinha aí, um dia aí que todo mundo possa, estou à disposição, tá bom? Eu só vou parar de gravar